Antes de dar início, eu queria só agradecer o apoio que vocês estão vendo ali do Em Busca da Verdade. O Em Busca da Verdade, na verdade, não sei se vocês conhecem, é uma escola de filosofia clássica voltado para liderança. Eu e a Ângela começamos a fazer o curso do Em Busca, que são 2 anos, que está voltado para líderes, para não só quem tem equipes, mas quem realmente quer crescer, evoluir também na sua carreira, profissão, mas está muito voltado para liderança mesmo, né? Seja a posição que estiver, se tiver pessoas, equipes para liderar, esse curso realmente... E nós nos arrependemos de não ter começado antes. Então, assim, eu só estou falando isso porque o Em Busca da Verdade, que hoje foi criado pelo professor Guilherme Freire, que é um filósofo. E hoje é um dos maiores filósofos no Brasil, eu reputo como... E ele traz a filosofia aplicada à liderança. Então, recomendo vocês entrarem na internet e conhecer, porque realmente tem uns cursos lá muito interessantes. E aí, vamos começar. O nosso evento, o objetivo realmente de nós trazermos aqui essa questão da publicidade durante os grandes eventos, né? Vamos pegar a Copa do Mundo, mas vocês vão ver também que o Daniel vai trazer outros eventos também que... Então, vamos começar direto. Eu vou convidar o Dr. Pedro e o Daniel para subir aqui já. Fiquem à vontade. E vou apresentar o Pedro, e o Pedro, que vai ser o nosso moderador, depois apresentará o Daniel. Bom, o Dr. Pedro Henrique Formaggio Jorge. O Dr. Pedro é o nosso sócio hoje que cuida da área do contencioso do escritório, né? Claro que Daniel e eu também atuamos no contencioso, mas também mais em alguns processos mais fortes, mas o Pedro é que coordena toda a equipe nossa do contencioso, os advogados, estagiários. O Pedro é advogado, né, com mais de 16 anos de experiência em propriedade intelectual. O Pedro atuou muitos anos no combate à questão de pirataria, né, de marcas e tudo isso, na parte contenciosa. É pós-graduado em propriedade intelectual pela PUC do Paraná e pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e também em Direito Digital pela Escola Paulista de Direito. Então, Pedro, a palavra está contigo e vamos começar. Só uma coisa. Antes, eu queria agradecer, né, agradecer a todos que nos ajudaram a organizar esse evento, especialmente, enfim, tem a Ana Edith, que é que vocês conheceram na recepção, né, que trabalha conosco. A Ângela aqui, nossa sócia e minha esposa, que foi quem também ajudou, e toda a equipe do escritório que ajudou. E agradecer aqui o apoio de vocês aí daqui do evento também pelo apoio, e o nosso Tiago, os 2 Tiagos aqui que vão nos ajudar na filmagem do evento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio. Muito bom dia a todos. É um prazer imenso recebê-los aqui. Quando nós pensamos nesse evento, o objetivo era, em alguma medida, esclarecer uma série de questionamentos que certamente estão, nesse momento, orbitando a mente dos profissionais de publicidade, de marketing, e também daqueles que têm por atribuição avaliar, chancelar e, eventualmente, até defender a legalidade de ações publicitárias desenvolvidas nesse período por profissionais de marketing, de vendas e etc. Nós estamos há menos de 2 meses de um evento esportivo que causa uma mobilização social imensa, não só no nosso país, mas em diversos outros que também
são apaixonados pelo futebol. Estou falando especificamente da Copa do Mundo FIFA de futebol masculino. E é um assunto que tem permeado as rodas de conversas e os noticiários, sejam esportivos ou não. E, evidentemente, tem sido também pauta de reuniões de publicitários, de designers, de criadores, de vendedores. Evidentemente, um evento de tamanha importância, de tamanha notoriedade, ele é um gancho muito importante para ações publicitárias, para incremento de vendas, né? De alguma maneira, para surfar a onda desse mega evento. Acontece que a aquisição da cota de patrocínio para um evento como esse não sai por menos de algumas dezenas de milhões de dólares. E é a partir daí que surgem algumas questões. Não sendo patrocinador oficial, eu posso utilizar a expressão Copa do Mundo nos meus materiais publicitários? Posso criar uma campanha da Copa? Posso, eventualmente, oferecer ingressos através de sorteios? Posso utilizar nos meus materiais das cores verde e amarelo? Enfim, são muitas as questões e nós esperamos sejam respondidas a partir desse evento que tem como mote, então, a Copa do Mundo FIFA, marketing e propriedade intelectual, marcas e publicidade durante grandes eventos esportivos, o que a sua empresa pode e o que a sua empresa não pode fazer. E, para responder a esses questionamentos, nós temos aqui uma dupla de craques, equiparável, quem sabe, a Romário e Bebeto, Ronaldo e Rivaldo. Então, nós temos como nosso palestrante aqui ao meu lado esquerdo, Dr. Daniel Adenson de Souza, que é advogado especializado em propriedade intelectual e agente da propriedade industrial, mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia da OAB, ex-presidente e conselheiro nato da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, a ASP, conselheiro e ex-diretor de estudos da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial, a ABAP, membro efetivo da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, especialista da Câmara de Solução de Disputas relativas a nomes de domínio da ABPI, perito judicial e palestrante, professor convidado e autor de livros e diversos artigos jurídicos relacionados à área de propriedade intelectual. E também como debatedor, aqui ao meu lado direito, o Dr. Antônio Ferro Risse, que é advogado e agente da propriedade industrial, sócio fundador da Risse Propriedade Intelectual, com um período já considerável de experiência na área, não vou dizer quanto, né, doutor Antônio? Especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, ex-presidente, ex-diretor de estudos e conselheiro da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, a ABAP, conselheiro, membro do comitê diretor e ex-membro do Conselho da Câmara de Arbitragem e Mediação da ABPI, ex-diretor cultural da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, a ASP, e palestrante, professor convidado e autor de diversos artigos sobre propriedade intelectual. Então, muito obrigado pela atenção e eu passo agora a palavra ao Dr. Daniel, que vai fazer a apresentação em pé. Bom dia a todos e a todas. Muito bem-vindos nesta manhã de trânsito em São Paulo. Então, ver o auditório aqui cheio é muito bom. A gente agradece o empenho de todos. Nossa seleção já está empenhada quanto vocês na Copa que está chegando, com toda a nossa desconfiança, é claro. E é uma satisfação estar aqui hoje falando de um tema que eu particularmente gosto muito, não só porque envolve propriedade intelectual, porque envolve futebol, que é uma das minhas paixões. Torço para o maior time do mundo, que é o São Paulo. Já passou um período turbulento, mas está melhorando. Mas, assim, queria conhecer um pouquinho de vocês, muito rapidamente. Então, vai aparecer um QR Code aí na tela. Por que não carregou o nosso QR Code? A Vitória vai nos ajudar ali. Basicamente, só indicando o setor que vocês atuam. E aí eu direciono um pouco se eu falo mais juridiquês ou menos juridiquês. Agora foi. A tecnologia às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Mas espero que ajude. Olha lá, temos respostas. Aí, os advogados estão dominando a plateia, olha só. Começou contra-ataque.
Muito bem. Então, aí o pessoal de marketing estava mais tímido. Temos uma plateia bastante dividida, o que é bom, né? Isso é bom, porque no dia a dia são atividades que se complementam, né? O que é o marketing sem o jurídico sem o marketing, né? Quem que chega no jurídico lá, olha, eu soltei a campanha, está tudo certo, né? Mas faz parte do jogo. Aqui a nossa agenda de hoje, né? De fazer uma rápida introdução, falar contextualizar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Marketing esportivo, onde aí já começa a entrar no nosso tema principal, que é a questão do marketing de emboscada, marketing de associação. Falar rapidamente dos guidelines da FIFA, para quem trabalha com o tema, ou precisa trabalhar com o tema, tem que conhecer os guidelines da FIFA, que ela solta em todos os meses que antecedem o evento, é super importante. E é gostoso trabalhar com o Ambush Marketing, porque a gente tem que trabalhar com exemplos. Então, eu trouxe aqui vários cases, vários casos, tem alguns videozinhos, para vocês não dormirem, então tem volume alto, fiquem tranquilos. E eu convidei o Pelé, para a gente começar. Daniel, a bola está com você. E por que eu convidei o Pelé para começar esse bate-papo hoje? Porque ele participou de uns casos mais emblemáticos e relevantes, famosos, vamos dizer assim, envolvendo marketing esportivo. Não é um exemplo puro de ambush marketing com a conotação que a gente tem hoje, mas ele mostra esse caso, a importância e a relevância que os anunciantes dão ao grande evento esportivo que é a Copa do Mundo. Isso foi na Copa de 70, a maioria de vocês não eram nascidos ainda, eu inclusive. O que aconteceu? A Puma e a Adidas, que são dois irmãos, vocês devem conhecer a história, né? O Rudolf e o Adolf, que é o Ad Dassler, se cindiram lá, enfim, cada um tem sua marquinha. E como o Pelé era o atleta mais famoso e talvez com o maior custo da época, eles fizeram um pacto de nenhuma das marcas patrocinar o Pelé, ou ter alguma ação junto com o Pelé, para não inflacionar, para não causar uma disputa financeira muito grande. E a Puma rompeu o pacto. O que a Puma fez? Falou, Pelé, antes do jogo, isso é quartas de final da Copa do Mundo, Brasil e Peru. Antes de começar o jogo, o Pelé chamou o árbitro e falou, preciso amarrar minha chuteira aqui. E aí ele ficou lá uns 2 minutos, amarrou uma, amarrou outra. E era o lançamento da chuteira Puma King. Né? E aí a Puma conseguiu uma visibilidade, alavancou a venda das chuteiras de uma forma exponencial. Né? Isso na década de 70. Muitos anos se passaram e a Copa do Mundo só cresceu. Só para vocês terem ideia, números muito rápidos. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 participaram 206 seleções. Vocês sabem quantos países tem no mundo? Quem tem ideia? 193 ou 195, dependendo da conta. Foram 206 seleções. Mais seleções que países. Por quê? Tem nações ali que não são reconhecidas, tem certas discussões, Porto Rico, Hong Kong, etc. Isso mostra a importância e a relevância que o mundo dá à Copa do Mundo. A FIFA ampliou para essa Copa do Mundo a quantidade de seleções participantes, eram 32, vão ser 48 seleções. Né? Somente na Copa do Catar, a última Copa em 2022, a FIFA teve uma receita de mais de 6 bilhões de dólares. A audiência global foi mais de 175 milhões de pessoas. Quer dizer, é um evento muito grande, com uma visibilidade absurda. E isso gera, evidentemente, interesse das marcas se associarem ao evento, divulgarem seus produtos, terem suas marcas e seus produtos ou serviços associados a um evento de tal magnitude. E como é que a FIFA age para atrair esses anunciantes, e cobrar bastante por isso, protegendo a sua propriedade intelectual. Justamente a propriedade intelectual que vai girar esse mundo do patrocínio. É a exclusividade que o anunciante busca, de ter sua marca, seu produto ou seu serviço associado ao evento. Quais são os patrocinadores hoje da FIFA? Ela tem o que ela chama de parceiros, que são como se fossem patrocinadores institucionais, que não são para um evento específico, eles são para vários eventos. Coca-Cola, Adidas,
a Qatar Airways, etc. E ela tem patrocinadores exclusivos para a Copa do Mundo, né? Tem a Budweiser, o McDonald's. Alguém sabe qual é aquela terceira ali? Eu não pus nome de propósito. Ninguém tem ideia? Que é chinesa, a gente percebeu. Alguém sabe qual é? É uma das maiores empresas de laticínio chinesas, Mengniu. E a Rexona, que também a gente conhece bastante, né? Eu tinha colocado o slide aqui, mas vocês vão ver que eu gosto de falar e gosto de slide, assim, são duas coisas que me perseguem. Eu diminuí um pouco minha apresentação, eu tinha um slide aqui com os patrocinadores da Seleção Brasileira. Porque também é importante, a CBF, a seleção tem seus patrocinadores. Inclusive, temos um colega aqui que representa um dos patrocinadores, que é a CIMED. A gente agradece o apoio à Seleção Brasileira, Lucas. Muito obrigado. Que também é importante, a CBF também tem os seus direitos. Quando a gente faz análise de questões relacionadas à Copa do Mundo, a gente também leva em consideração não só direitos da FIFA, mas também direitos das entidades que estão na organização, das seleções, das confederações, etc. E a CBF também tem os seus direitos, ali tem suas marcas, tem seus brasões, tudo devidamente protegido, né? E aí, como eu adiantei, a FIFA, para atrair os investidores, os patrocinadores, precisa assegurar a eles uma exclusividade de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É a propriedade intelectual da FIFA, né? Que ela tem diversos matizes. Você tem marcas, você tem slogans, você tem fontes de letra, você tem mascotes, então você tem direito autoral envolvido, você tem marca, você tem desenho industrial, você tem uma pluralidade de direitos envolvidos, que é o que a FIFA licencia na forma de licenciamento e autoriza os patrocinadores, aqueles que pagam mais, para usarem antes, durante e depois da Copa do Mundo, né? Alguns exemplos de direitos de propriedade intelectual da FIFA. O emblema, a marca oficial do evento, o troféu, muito característico, mascote, toda a Copa do Mundo a FIFA cria novos mascotes, nomeia os mascotes, também são protegidos por marcas, direitos autorais. É muito comum também que a FIFA atue junto aos países onde é organizada a Copa do Mundo para ter uma legislação específica para o evento. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve uma lei de 2013, justamente para assegurar à FIFA alguns direitos em relação à sua propriedade intelectual, além daqueles que ela já possui. Então, as marcas da FIFA, durante a Copa, foram erigidas a marcas de alto renome, tendo uma proteção ainda mais abrangente. O que mais que a FIFA protege? Olha lá, os slogans. Como são várias cidades, os logos da cidade. Cada cidade tem um logo, a associação do logo com o slogan. Slogan só para cidades. Então, ela cerca da maior forma possível, se cerca, melhor dizendo, da maior forma possível de direitos de propriedade intelectual. Para quê? Para que seus patrocinadores tenham a exclusividade, se interessem e pagar ali, como o Pedro mencionou, algumas dezenas, se não centenas de milhões de dólares, né? Marcas, né? Copa do Mundo, Copa Mundial. É muito comum, né, nas campanhas, posso usar a Copa do Mundo, posso usar Mundial 2026? Não pode. É a parte do advogado malvado, não pode, né? Posso usar a imagem da taça? Não pode. Por quê? Pertence a alguém, a FIFA, e que assegura a outro alguém o direito de também usar. Essa fonte para a Copa de 2026, eu não vi tanta originalidade nela, mas fica a critério dos colegas. Por exemplo, para a Copa de 2022, a fonte era muito mais característica, ela tinha um quê? De árabe, né? Essa fonte aqui, convenhamos, se a FIFA for processar um cliente meu, eu vou brigar. Antônio, que me desculpe, mas eu vou brigar. De antemão, já vou brigar. Porque... Enfim, tudo isso para mostrar que grandes eventos esportivos, como é o caso da Copa do Mundo, talvez seja o maior deles, geram interesse de anunciantes, e isso está dentro desse marketing esportivo. A gente está falando de Copa do Mundo, mas tem Olimpíadas, tem Copa das Confederações, Jogos Paralímpicos, eu sempre falo errado, Paralímpicos. Tudo isso dentro desse universo em que está o marketing esportivo, né? E o marketing esportivo ele não é só patrocínio do evento. Você pode patrocinar atletas, você pode patrocinar seleções, confederações, como é o caso da CIMED, Vivo, Itaú, patrocina a Confederação Brasileira de Futebol. Tem o licenciamento, né? Outra forma muito característica, né? São as formas que a FIFA se capitaliza. Como ela se capitaliza para continuar fazendo e organizando a Copa do Mundo? Patrocínio, licenciamento
Venda de ingressos. Vocês já tentaram comprar ingressos para a Copa do Mundo? Um jogo da Copa do Mundo? Filas online intermináveis para ingressos caríssimos, né? Tem gente que fica economizando o rim para, na Copa do Mundo, comprar 2, 3 ingressos para a família. É caro, mas justifica, né? É um evento esperado por 4 anos, que vai reunir os maiores atletas das suas seleções, né? É uma oportunidade única, às vezes, de você prestigiar. As formas mais comuns de marketing esportivo, justamente o patrocínio e a licença, que eu já mencionei, né? O patrocínio, muito evidente, é aquela que você paga um valor maior para ter exclusividade e pode associar a sua marca, seu produto, seu serviço, como melhor lhe convier. E o licenciamento é mais simples, é uma autorização de uso de algum dos sinais ou uma pluralidade de sinais da FIFA em relação a um ou outro produto ou serviço. São 2 formas de marketing muito conhecidas, né? Que tem a Rexona, que é patrocinadora da Copa do Mundo 26, que já está em diversas publicidades publicadas, e ali o famoso álbum da Panini, que toda a Copa a gente gasta uma fortuna. E esse ano vai ser pior, porque esse ano são 48 seleções, são 980 figurinhas. Cada envelope vai custar R$7. Já estou me preparando psicologicamente. Todo ano eu faço, adoro fazer o álbum de Copa. Mas esse ano é com meu filho. Né? Meu filho tem 13 para 14. Ele fala que é dele, né? Mas a gente dá aquela forcinha. E esse ano temos álbum R$24,90, fazendo propaganda da Panini aqui. Álbum de capa dura por R$74,90. Álbum de ouro, capa dura de 80 e não sei quantos. Kit, enfim, tem para todo gosto. Já está na pré-venda. Mas eu vou mandar a conta para a Panini. Licenciamento, envolvendo a propriedade intelectual da FIFA. Então, é isso que atrai o patrocinador para um evento dessa grandeza. Utilizar marcas, símbolos oficiais e qualquer outros direitos que a FIFA protegeu, e qualquer outros direitos autorais, por exemplo, e vincular suas marcas, seus produtos e seus serviços. É o que ele quer justamente pegar essa visibilidade, essa credibilidade, essa amplitude de divulgação que o evento dá. Para quê? Para tornar seu serviço mais conhecido, vender mais. A finalidade é sempre lucrativa. Tem, evidentemente, um que é institucional, às vezes você se associa a um evento assim, mas eu acho que a grande questão é receita, né? O pessoal investe em patrocínio, buscando gerar riqueza, receita. A exclusividade, e aí a gente vai começar a chegar perto do nosso ponto de hoje aqui, é o que interessa ao patrocinador. O patrocinador que investe uma alta quantia de dinheiro, o que ele espera? Exclusividade. E ele atua junto à FIFA e exige que a FIFA assegure essa exclusividade. Os colegas de jurídico aqui devem ter recebido notificações, eventualmente, da FIFA, ou do escritório que representa a FIFA, às vezes questionando uma ou outra campanha, um outro post, um outro anúncio. Por quê? Porque a FIFA tem a obrigação de assegurar e tutelar essa exclusividade que ela concedeu ao patrocinador. É um diferencial competitivo do patrocinador, né? Isso é muito importante. E valoriza a marca do patrocinador. Imagina uma marca associada a um evento que atinge quase 200 milhões de pessoas. É muita gente. E no mundo inteiro. Às vezes uma marca que tem um reconhecimento nacional ou regional, ela passa a ter um reconhecimento global. Eu confesso a minha ignorância. A Mingnu eu não conhecia. Vocês conheciam? Alguém já tomou iogurte ou tomou leite da Mingnu? Você precisa ir mais à China. Eu também. Não conhecia. Passei a conhecer. Por quê? Porque ela patrocinou um evento de repercussão global. Agora conhecemos a Mingnu. Nunca mais vamos esquecer da Mingnu. Muito bem. Então, a gente já começa a chegar no nosso ponto de maior discussão aqui hoje, né? Que é o ambush marketing. Marketing de emboscada. Eu não gosto da tradução de marketing de emboscada, porque eu acho ela pejorativa e eu acho que ela não representa totalmente as formas de exercício ou de estratégia e de execução de marketing associado a um evento esportivo.
Por quê? O marketing de associação, ele visa, evidentemente, que um não patrocinador ou um não licenciado, quer dizer, alguém que não tem autorização da FIFA, de alguma forma, se associar ou se aproveitar da repercussão e divulgação daquele evento. Agora, toda forma de associação com o evento é ilícita, porque o emboscada tem muito isso, né? Emboscada vou surpreender alguém, né? Vou sacanear alguém, vou causar um mal a alguém. O emboscar sempre tem alguma coisa de vou causar um dano, talvez. Será que isso é verdadeiro? Eu pedi para a Vitória me ajudar também, que os meus quiz não estão entrando automaticamente. Deveria. Vamos ver a opinião de vocês. Todo marketing de associação é ilícito? Essa é a pergunta. Sempre, já vou até pular, adorei vocês. Evidentemente que não, né? Não me parece que seja. Né? E o nosso exercício diário de profissionais de marketing e jurídicos, nessa época de realização de eventos, de proximidade de um grande evento como esse, é muito nisso, quer dizer, analisar se é ou não ilícito, se viola ou não direito de alguém, direito da FIFA, direito da CBF, de quem quer que seja. Mas vamos em frente. Acho que travou meu slide. Olha, você pula para mim. Travou. Coisas da tecnologia. Aí. Criatividade ter você deve. Que a força e o compliance estejam com você. Venha para o lado ilícito. A questão é essa. Nem todo marketing de associação é ilícito. Tem muito marketing de associação totalmente ilícito. A questão é como ele é realizado, né? Aí aqui eu criei uma definição mais ou menos nessa linha. Quer dizer, se eu tenho uma estratégia de marketing, seja criativa, transparente, porque transparente, eu não posso causar no consumidor, no mercado, a impressão que eu sou um patrocinador ou um licenciado oficial do evento. Mas eu posso, em certa medida, me utilizar de sinais que, em alguma medida, façam uma associação, um link mental com o evento esportivo sendo realizado, né? Eu vou trazer um exemplo aqui para ver o que vocês acham. Um videozinho rápido. Da Pepsi. Copa de 2010. Na África do Sul. Estrelado por algumas das maiores jogadores que disputaram aquela Copa. You know Will? You know who we are. Okay, where's the beach?
Muito bem. Vimos uma publicidade durante um evento na África do Sul, evidentemente com africanos participando, com estrelas mundiais de futebol, representando um dos candidatos mais favoritos ao título. Essa é uma campanha que pode ser considerada de marketing de associação lícito ou ilícito? Houve uso de sinais da FIFA? Houve uso de alguma marca da FIFA, de alguma confederação? Quer dizer, foi violado um direito de alguém? Ou simplesmente houve uma associação ao futebol? Essa é a pergunta. Até onde eu soube, ninguém questionou essa publicidade da Pepsi. Nem a Coca-Cola, nem a FIFA. Há sempre uma zona cinzenta quando a gente analisa o marketing de associação. E a nossa função é identificar se foi além da conta ou não. Essa aqui me parece que foi muito bem produzida, muito bem pensada, muito bem executada. Né? Vitória travou de novo. O problema acho que é o meu quiz. Vamos para frente. Esse aqui é da Copa de 2022, é mais recente. É um outro videozinho para a gente olhar. Have you seen who's on the plane? Girl, he's very intelligent. Yeah, super powerful and so fast. Can I please get a selfie? Here's your lemon and mint, Mr. Khabib. Oh, thanks. Let me help you, Mr. Taylor. Come on, press it. Push it. Então, Qatar Airways, patrocinador oficial da Copa do Mundo. Etihad, de outro paizinho ali do Oriente Médio do lado, divulgando voos durante a Copa do Mundo com uma estrela de futebol, Seedorf, ali um campeão de UFC, o Khabib. A questão, assim, está levando os fãs de futebol para algum lugar. Há alguma associação direta com o evento? Associação direta, acho que essa é uma expressão relevante. É interessante porque depois eu fui descobrir que a Etihad permite que os falcões, que são símbolos oficiais dos Emirados Árabes Unidos, possam viajar dentro das cabines dos aviões. Por isso que eles colocam Including Falcons. Né? Não, na verdade, ele representa o país concorrente. Né? E estava lá, ele no seu gramadinho com a bola. Né? Muito sutil. Então, esse acho que é o tipo de publicidade lícita. Então, por isso que eu não gosto dessa tradução de emboscada. Né? Emboscada é algo mal. Né? Então, a gente pode pensar em marketing de associação e marketing de associação, ou marketing de emboscada por associação. Né? Então, vamos criar um conceito. Marketing de associação. Tem o lícito e tem o ilícito. Dentro do marketing de associação ilícito, eu posso ter o marketing de emboscada por associação e o marketing de emboscada por intrusão, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, as diferentes formas. Como é que o ordenamento jurídico brasileiro trata do tema? A gente não tem uma lei específica para tratar de marketing esportivo e ambush marketing, marketing de emboscada, vamos dizer assim. Mas a gente tem diversas leis que, em alguma medida, têm aplicação. Então, a gente tem a lei da propriedade industrial. Quem tem alguma relação com o tema já, evidentemente, teve contato e conhece. Então, aqui tem proteção das marcas, desenhos industriais, repressão à concorrência desleal. Está tudo aqui no guarda-chuva da lei da propriedade industrial. Lei de direitos autorais, a gente está falando de personagens, slogans, se forem criativos, eles podem ser protegidos por direitos autorais, e se não forem tão criativos, com base na repressão à concorrência desleal. Código Civil,
aproveitamento parasitário, enriquecimento sem causa, vala geral, artigo 884, os advogados sabem de cor. Código de Defesa do Consumidor, eu não posso transmitir para o consumidor uma informação falsa, uma publicidade enganosa, que tem algum conteúdo que não corresponda à verdade, à veracidade. A Lei Geral do Esporte, que é de 2023, ela tem ali uma definição de marketing de emboscada por associação e por intrusão. E é uma definição que é basicamente a mesma redação que nós tivemos enquanto vigorou a Lei Geral da Copa. Com uma outra alteraçãozinha, às vezes aumentando o escopo dos sinais distintivos e não limitando a FIFA, evidentemente, a Lei Geral do Esporte tem lá uma definiçãozinha que a gente vai ver daqui a pouquinho. Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, do Dr. Luiz Homem de Mello, que nos honra com a sua presença. Muito obrigado, Dr. Luiz, sempre um prazer revê-lo, que por muitos anos tocou o CONAR, né? O Dr. Luiz conhece muito bem o tema. O CONAR tem uma atuação fundamental nesse tipo de situação, né? O anunciante que se sentir prejudicado por uma peça publicitária, um anúncio concorrente, inclusive por marketing de associação, emboscada por associação e intrusão, ele pode apresentar uma reclamação no CONAR, que funciona super bem. Evidentemente que o anunciante tem que ser associado ao CONAR, né? A menos que a reclamação seja por iniciativa do presidente ou por reclamação de consumidores. Mas o CONAR funciona muito bem, e o código do CONAR tem previsão, usando não exatamente essa expressão, mas uma expressão muito próxima, que eu vou mostrar para você já já. A Lei Pelé, que trata de esporte, ela é sempre relevante, e é sempre importante a gente se atentar se há alguma lei específica para o evento. Como eu mencionei aqui, a gente teve a Lei Geral da Copa, e quando a Copa foi no Brasil, teve ato olímpico, quando teve Olimpíadas aqui. Então, sempre que há um grande evento, normalmente há uma legislação específica e temporária ampliando os direitos da entidade organizadora. Então, a gente tem que sempre se atentar a isso, é importante. O que diz o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária? Ele condena proveitos publicitários indevidos e ilegítimos, obtidos por meio de carona ou emboscada. Não está aqui marketing de associação, mas emboscada. Publicidade que tenha arraigada aquela surpresa contra o anunciante que ele tem algum direito. E aí ele explica o que ele considera, CONAR, né, o mercado publicitário, como um meio ilegítimo, indevido, relacionado a uma emboscada. Aquele realizado com emprego de ardil ou artifício, má-fé, dolo, intenção de prejudicar o concorrente, desviar a clientela do concorrente. A Lei da Propriedade Industrial, artigo 195, inciso 3, tem uma redação parecida, para caracterizar como ato de concorrência desleal quem quer desviar a clientela alheia usando de fraude ou ardil. Sem amparo em contrato, aí eu estou falando do patrocinador ou do licenciado não oficial, evidentemente, sem a prévia concordância dos titulares dos direitos envolvidos. Então, aqui é a condenação publicitária do marketing de emboscada. Então, eu posso levar minhas reclamações, minhas queixas ao CONAR, que funciona muito bem e serve de espelho para muitos países em termos de regulamentação publicitária. E eu tenho a Lei Geral do Esporte, artigos 170 e 171, que traz uma definição do que seria o marketing de emboscada por associação e o marketing de emboscada por intrusão. Eu vou ler porque eu acho importante. Então, marketing de emboscada por associação, divulgar marcas, produtos ou serviços com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária por meio de associação com sinais visualmente distintivos, como as marcas, emblemas, logomarcas, mascotes, lemas, hinos e qualquer outro símbolo de titularidade da organização esportiva, sem sua autorização ou de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela entidade organizadora. Perfeito. Usei um sinal distintivo da FIFA, vamos trazer para o nosso ambiente aqui de Copa do Mundo, eu vou estar praticando o marketing de emboscada para associação, o que é um ilícito. E o marketing de emboscada por intrusão, expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos ou serviços ou praticar atividade promocional
não autorizados pela organização esportiva organizadora ou por pessoa por ela indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais de ocorrência dos eventos esportivos. Atividade em loco, no local do evento, no estádio, nas imediações do estádio. A Lei Geral da Copa, salvo engano, ela trazia até um raio onde era considerado para efeitos de classificação de intrusão ou não. Então é bastante claro. Não posso me associar, usar os símbolos oficiais de titularidade da organizadora e não posso fazer ações de ativação de marca nas imediações e no próprio local de realização do evento. Eu tenho exemplos legais já. Muito bem. Então já entendemos um pouco Copa do Mundo, marketing esportivo, conceituamos o que é o marketing de emboscada, por associação e por intrusão. E vamos entender um pouquinho o que a FIFA entende de tudo isso. Eu mencionei no início, a FIFA ela publica, antes de toda a Copa do Mundo, um guideline, né, diretrizes sobre temas diversos, inclusive sobre publicidade, sobre a propriedade intelectual dela. Fica disponível para download no site da FIFA, recomendo a leitura a todos. E aqui eu tentei resumir um pouquinho o que esses guidelines trazem. Basicamente, eles permitem, vamos lá, o que é permitido? Uso informativo, sem associação à minha marca, quer dizer, eu posso ter uma coluna no jornal e falar da marca, eu posso publicar uma publicidade sem usar os sinais da FIFA, ou sem sinais, marcas, enfim, posso ter alguma coisa. Posso ter produtos relacionados a futebol, mas que não usem os sinais oficiais da FIFA. Eu posso decorar minha loja, meu estabelecimento, meu escritório, com bandeirinhas do Brasil, né, com verde e amarelo, mas eu não poderia, a princípio, usar lá a FIFA 2026, Copa do Mundo, bem-vindo à Copa do Mundo RICE. Eu não posso criar um hashtag Copa do Mundo 2026 RICE, não posso. Não posso criar uma URL, um site, o que seja. Eu estou usando um sinal distintivo para compor um caminho que nada mais é do que um sinal de identificação virtual digital. Não posso. Não posso exibir publicamente os jogos. Eu não posso alugar esse auditório aqui, convidar todos vocês para assistir o jogo aqui, sem ter uma autorização e sem encher o rico cofrinho da FIFA. Né? Eu não posso vender brindes com as marcas da FIFA, eu não posso fazer cronômetros, botar na minha página, no meu site, tantos dias para a Copa do Mundo, FIFA 2026 e a minha marca aqui. Não posso. Não posso fazer um calendário para eu dar para os clientes, Copa do Mundo 2026, não posso. Posso fazer um calendário sem usar a marca da FIFA, verdinho, com uma bolinha, posso. Não posso usar os sinais oficiais da FIFA. Né? Isso fica muito claro nos exemplos. Né? Eu vou direto. Eu trouxe só alguns. Assim. O guideline da FIFA é interessante porque ele exemplifica. Né? Ele explica e ele exemplifica. Tudo tem o permitido e o proibido. Eu não cabia tudo, não ia colocar 4, 5 slides aqui disso. Então, eu tentei resumir aqui alguns. Por exemplo, camiseta. Né? Eu não posso vender camiseta com marca da FIFA. Assim como eu não posso vender camiseta com o brasão da CBF. A gente já teve clientes que tiveram um tipo de problema. Tem um fornecedor entregou um lote de camisetas que tinha um brasão, que era uma imitação muito clara do brasão da seleção brasileira. Não pode. O design do uniforme, né? Você tem colegas que atuam com fashion law. Fashion law é uma expressão curiosa. Nada mais do que propriedade intelectual aplicada à moda. Design de produtos de vestuário tem proteção, se evidentemente, originais, novos, originais, tem algum grau de distintividade. Então, às vezes eu não uso o símbolo, mas eu uso o design do uniforme de uma seleção. Posso estar tendo problema. Agora, eu posso vender uma camiseta amarela com a gola verde? Posso. A Adidas é patrocinadora, é um parceiro da FIFA. A Nike pode vender uma camisa verde e amarela? Pode. A Nike pode vender uma chuteira verde e amarela com uma bola? Pode. Né? Você pode se associar ao esporte, ao futebol, ao mote futebol. O que a gente não pode de alguma forma,
dar a impressão ao consumidor que eu sou um patrocinador ou um licenciado oficial e usar os sinais distintivos da FIFA. Acho que isso é fundamental que a gente compreenda bem. Quais os riscos que eu incorro, e que o advogado sempre faz aquela avaliação de risco, aquela legal opinion, que eles têm que ser feito do dia para a noite, né? Sofremos o mesmo mal, assim, compreendo vocês, e aquelas caras todas aqui, no mesmo barco, estamos juntos. Pode contar para a gente, pelo trabalho de final de semana sempre, assim, estamos aí, contem conosco. Tá? O que pode acontecer? Notificações extrajudiciais. Medidas extrajudiciais é o primeiro remédio que a FIFA adota. E normalmente surte efeito, né? Ela pode fazer takedown para conteúdo digital, evidentemente. Mencionei representação no CONAR, né? Sempre uma medida que o anunciante pode adotar contra uma campanha publicitária de outro anunciante. E normalmente as questões se resolvem aqui. Alguns casos judicializam? Sim, até tenho um exemplo aqui, vou compartilhar com os colegas. Mas normalmente a medida extrajudicial resolve. Até porque não é interesse da FIFA se degladiar com potenciais anunciantes. Né? Evidentemente, a gente está falando aqui de empresas de todos os portes. Mas os casos de maior relevância, onde a briga fica mais rígida, são de gente grande. Né? Tem exemplos aqui. E, evidentemente, resta a via judicial. Né? A gente viu ali que pode ser ilícito, civil e criminal, tanto pela Lei de Propriedade Industrial, de direitos autorais, ou a própria Lei Geral do Esporte, tipifica como ilícito. Então, eu posso, evidentemente, eu como entidade organizadora, tomar medidas judiciais. Busca e apreensão de produtos, abstenção de uso com tutela de urgência e indenização. Né? Toda ação, ou 90% das ações relacionadas à propriedade intelectual e concorrência desleal, tem pedido indenizatório. Por quê? Primeiro, porque o advogado é bom se fez isso. Porque isso gera questões relevantes em relação à fixação de competência. Né? Tem estados que têm varas especializadas que funcionam muito melhor. E o período indenizatório é fundamental para a atribuição de competência para esse tipo de ação. Segundo, tem jurisprudência consolidada no STJ e nos tribunais estaduais, na maioria deles, de que, reconhecida a violação, o dever de indenizar é automático, decorre do reconhecimento da violação. E aí fica só numa questão de fixação do valor do dano. Estou falando dos danos materiais, patrimoniais. Liquidação de sentença, a lei tem critérios, enfim, a conta fica alta. E também o STJ já pacificou e os tribunais estaduais aplicam. Normalmente, em casos de violação de propriedade intelectual, automaticamente também, se houve pedido, claro, o advogado bom tem que pedir tudo, indenização dos danos extrapatrimoniais ou morais. Então, você tem duas esferas diferentes de indenização. Então, essa é a conta que a gente tem que falar para o marketing. Fala, olha, você quer comprar briga? Você está correndo o risco de sofrer medidas extrajudiciais. Se vierem, a gente segura, ou você muda, ou já tem um plano bem engatilhado, ou pode ter uma medida judicial. E se tiver, a gente não só vai ter um prejuízo à reputação da empresa, evidentemente, isso gera mídia, se forem empresas de porte, como a que vocês representam, mas vai ter uma sanção indenizatória relevante. Certo? E aí, na parte boa da apresentação, vi que ninguém dormiu ainda, acho que eu estou falando alto, mas tudo bem. Aqui é que todo mundo vai acordar. Como é uma zona cinzenta, análise case by case. E eu achei importante compartilhar com vocês alguns casos, e já estou caminhando para o final, para ilustrar um pouquinho do que pode e o que não pode. Vamos ver se vocês concordam ou não com o que aconteceu. Primeiro caso, Copa de 2002, a Lufthansa, empresa de transporte aéreo alemã, pintou uma bola no nariz das suas aeronaves. Usou algum sinal oficial? Violou o direito de alguém? Se é bonito ou não, não interessa. Mas não é um caso de marketing de emboscada para associação. Cerveja japonesa Kirin. Leina, Kirin ou Kirin? Kirin. Muito bom. Patrocinador oficial da Copa, Budweiser. Aí a cerveja japonesa, the unofficial sponsor of the 2002 World Cup. Se ela não tivesse colocado o World Cup, talvez o desfecho tivesse sido outro. Mas ela colocou o World Cup.
Então, esse é um caso que me parece que ela fez bem de cessar a veiculação da campanha, porque ia ter problema. A questão desses unofficial tem outro exemplo, que é sempre limítrofe, né? Mas esse aqui tinha associação com o World Cup, enfim, não tinha para onde correr. Copa de 94, assim como o Pelé amarrou as suas chuteiras Puma, os jogadores da seleção foram convidados pela Brahma a receberem alguma grande quantia de dinheiro se eles fizessem assim, principalmente após os gols. E também gostaram. Você vê que quando eles foram levantar a taça, o Romário falou, vou segurar mais 1 milhão. Não teve, até onde eu sei, penalização aqui. Mas esse é um caso típico de marketing de associação, né? Por intrusão, talvez, né? Mas, enfim, passou. Mas era uma campanha da Brahma, né? Se bem que o Romário é meio metidinho, né? Eu sou número 1. Talvez ele achasse, calhou, né? Vai ser fácil. Mas, enfim, foi. Copa do Mundo de 2014, patrocinadora da seleção brasileira, aqui da seleção, era a Gol. A TAM publicou, fez uma campanha que ela usava 3 jogadores titulares da seleção, e era um contexto que dava a entender pela campanha que ela transportava toda a seleção, todos os jogadores. E aqui teve realmente um questionamento. E teve adesão do CONAR. Não pelo uso de algum sinal distintivo da FIFA ou da CBF. A forma como foi feita a campanha induzia o consumidor, que estava se deparando com o anúncio, a entender que era o veículo de transporte oficial dos jogadores. Então, mesmo sem o uso, se foi permitida a associação direta com o evento, pode ser passível de sanção. O caso da Kulula também é bem interessante, essa é da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Também, a transportadora nacional não oficial de você sabe o quê. Enfim, a FIFA questionou, evidentemente. Houve acordo, mas esse é um caso difícil, né? Não sei qual seria meu parecer se me consultasse. Eu teria que ver a campanha como um todo. Porque é um caso muito de associação que pode, às vezes, ser entendida como direta, não sendo direta. Esse é um caso da zona cinzenta. Temos um caso da Hyundai, Copa do Mundo no Brasil, que a Volkswagen fez o seu Golf. Né? Esse caso também não vi judicialização nem questionamento. Esse na África do Sul, a África do Sul teve vários exemplos de pessoas que estavam, vou na África, vou fazer o que eu quiser lá, né? Então, a Adidas é patrocinadora há muitos anos da FIFA e já era em 2010. Aí, o que a Nike fez? Pegou um dos maiores prédios de Joanesburgo, botou seu anúncio lá imenso, 90 metros no prédio. E aí? Tem violação? Isso é um marketing de associação, por emboscada por associação? Esse é outro complicadinho. A quantos metros está? Não era tão longe, não, mas não era tão perto. E esse caso que eu vou trazer agora é um caso que foi judicializado. Vitória pode rodar para a gente. Os poupançudos. Não tenho a menor ideia. Da seleção dos poupançudos. Abre uma poupança na caixa, faça um depósito a partir de R$100 e ganhe o seu. Vamos lá, Brasil! E aí? Ilícito ou lícito? Lícito ou ilícito? Bom, esse é um caso que foi para o tribunal, então tem decisão reconhecendo que era ilícito. Foi um marketing de emboscada por associação ilícito. Mas o que pesou muito na decisão foi o design do uniforme que os poupançudos utilizaram. Porque ele realmente, tirando um outro momento ali que tinha um zoom, que você via, estava escrito caixa, era uma cópia descarada do uniforme da seleção brasileira da ocasião. Então, nesse caso, eu concordo com a decisão do tribunal.
foi o TRF de São Paulo, TRF2 lá no Rio, né? Foram embargos infringentes, você vê que foi não foi unânime a decisão, teve ampliação no julgamento, enfim. Caso interessante. Daniel, só uma coisa, nesse caso... No microfone, Pedro. Então, nesse caso da Caixa, também foi levado em consideração, porque a Caixa era a anterior patrocinadora da seleção brasileira e tinha um contrato que ela não renovou, ela não quis renovar com a CBF, e aí entrou, qual era o banco? Itaú? Era um outro? Itaú. Então, foi levado em consideração que a Caixa era um ex-patrocinador também. Da Tinhas e Recall. E teve negociação para renovar e tal, e, enfim, não quis renovar. E aí entrou um outro patrocinador que é Itaú, e logo em seguida teve na Copa do Mundo também. Então, essa questão do contrato anterior também foi levado em consideração na decisão. Que é muito similar ao caso da Seara com a Sadia, né, que é o próximo exemplo. Aqui também a Seara, patrocinadora da seleção, da CBF, e a Sadia soltou lá o seu mascotinho simpático, logo após a rescisão do contrato, também com um uniformezinho bastante similar ao da seleção brasileira. E nesse caso também houve o reconhecimento de que passou dessa linha tênue entre o que é permitido e não é permitido, e foi entendido que era uma associação, era uma imitação do uniforme que associava realmente a CBF. Então, foi reconhecido como sendo ilícito. O outro caso é o Dunga, né? O Dunga, a Vivo foi patrocinadora da seleção e ainda é patrocinadora da seleção, e a Oi, que jaz, né? Tchau, a Oi, tchau, né? A Oi já foi. Na época, ela contratou o Dunga, que era o treinador da seleção, sem também nenhuma relação direta, sem uso de nenhum sinal distintivo, sem problema algum. Esse é um caso de 2022, da última Copa, que é do Conar, que envolve a cervejaria Petra, do grupo Petrópolis, né? A Budweiser é a patrocinadora oficial da Copa é dessa Copa e foi da Copa de 2022. E aí, não sei se vocês lembram, no Oriente Médio, muitos países não toleram bebida alcoólica, ou pelo menos o consumo público de bebida alcoólica, e foi proibida a venda. E aí a Petra soltou, né? A gente tira leite de Petra para os jogos da manhã terem um gostinho de Petra Malte, né? Proibiram a cerveja no Oriente Médio? Calma que a Petra vai dar um jeito nisso. Então, essa campanha Leite de Petra foi questionada no Conar, e o Conar entendeu que era uma referência direta ao evento, a situação que envolvia, inclusive, a questão cultural lá do Oriente Médio, e o anúncio foi determinada a alteração, a citação do anúncio, né, na Copa 2022. Tudo isso, marketing de emboscada por associação. E agora alguns exemplos do marketing de intrusão, e eu encerro para não cansá-los. Esse caso ficou muito conhecido, né? A Budweiser, patrocinadora oficial, e a Bavária pegou 36 holandesas, colocou um vestidinho colado laranja na arquibancada e nas imediações do estádio, segurando latinhas Bavária, né? Então, esse me parece que é um caso bastante ostensivo de marketing de emboscada por intrusão. Esse caso, inclusive, houve ação judicial da FIFA. Né? Daniel, deixa eu... Tá bom. Então, esse caso, na realidade, não sei se vocês lembram, entrou a polícia e tirou todas elas do estádio e levou para a delegacia. Então, elas foram para a delegacia, passaram o dia na delegacia e foi, né? E aí teve ação, não sei o quê, mas tem as imagens, né, da polícia tirando elas do estádio e levando embora, porque a FIFA, né, reclamou e tudo isso. Então, foi um caso mais... Talvez se não tivessem tirado as moças, não tinha ter dado tanta repercussão, né? Mas, enfim, esse é um caso muito evidente, muito claro de marketing de emboscada por intrusão, ilícito, evidentemente, né?
Jogadores já fizeram muito disso, o Neymar, inclusive, aqui são 2 casos, um na Eurocopa, né, na Copa do Mundo, outro na Copa do Mundo, que os jogadores abaixam um pouco o calção para mostrar cueca ou sunga, né? Então, tem um caso em que houve penalização, né, do jogador, da PL Power, 100 mil euros, né, penalização relevante, suspensão por um jogo do atleta. E o Neymar também teve... a empresa que pagou para o Neymar foi notificada pela FIFA, né? Não faça mais isso, né? O Twitter da empresa teve post e dizia... E deu o Brasil com o Neymar de Blue Man de novo, né? É fato, essa é a sunga da sorte. Valeu, seleção. Quer dizer, não só se faz acontecer a situação e usa para divulgação, exponenciando o fato nas suas redes sociais, né? Esse jogo foi antes do 7-1. Ah, foi. Certeza. A gente nem lembra dessa parte. Esse aqui é a Copa Libertadores, mas eu achei super interessante, né? Num jogo no estádio X da América do Sul, a Itaipava pegou um prédio próximo e colocou um letreiro imenso, exatamente na face oposta à filmagem. Então, toda vez que filmava a torcida aquela do campo, a Itaipava aparecia para dor do anunciante oficial, do patrocinador oficial da competição. Um outro caso também, esse eu acho muito curioso, né? Era um velocista, ele usou uma lente nos olhos durante uma entrevista que tinha o logo da Puma, né? Isso é demais, né? Até onde você vê que a Puma é agressiva. Desde 70, você vê que é uma coisa arraigada na cultura da empresa, né? Eles são agressivos mesmo, né? Isso é curioso. A Reebok era patrocinadora oficial do evento, obviamente, não era a Puma. Jogos Olímpicos também, e Wimbledon, né? Tênis, você vê, eventos esportivos de grande porte, né? A Beats distribuiu fones para os competidores dos jogos. Aí ela foi questionada pelo Comitê Olímpico e fechou a lojinha, né? O atleta passava lá, pegava o fonezinho, não pode. E a Pringles também começou a distribuiu 24 mil latas durante um torneio de tênis, também sem anuência do organizador do evento, né? Clássicos exemplos de marketing emboscada por intrusão. Esse é recente e é em São Paulo. The Town, 2023. Judicializou. Por isso que eu trouxe. E a decisão é de outubro do ano passado, recente, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Heineken, Kaiser, né, cervejaria Kaiser, que distribuía a Heineken, patrocinador oficial do evento. O que fez a Brahma? Vou contar depois de vocês me dizerem se pode a empresa que não patrocina o evento oficial fazer as ativações nas imediações do local de realização, no caso aqui era do show. Esse é um caso relativamente recente, né? Quer dizer, pode ou não pode? Pode ou não pode? Estamos divididos aí, ó. Está disputado. Mais disputado que o jogo do Palmeiras ontem, Elcio. 50-50. Temos equilibrado, hein? Muito bom. Empate técnico, segundo o Datafolha ou IPEC. O que a Brahma fez? Ela colocou... Tem fotinhos? Tem fotinho. Vou mostrar a fotinho. Vitória, pode pular, por favor. O que a Brahma fez? Aquilo. Pobre do camarada, né? Botou o barril de chopp nas costas de vários vendedores e eles ficavam na fila do The Town vendendo chopp. E teve outro, não foi só do chopp Brahma, teve outras marcas da Ambev que também estavam ali presentes na fila, assim, nas imediações do The Town. O que entendeu
o juiz de primeira instância e o tribunal que confirmou a sentença, que foi um marketing de intrusão lícito ou ilícito? Lícito. Lícito. Concordem ou não concordem? O que disse, eu coloquei alguns trechos aqui do acórdão. O que disse o nosso digníssimo desembargador Maurício Pessoa, que é um excelente juiz especializado em propriedade intelectual e direito empresarial? Que a comercialização de produtos nos arredores do evento não configura marketing de emboscada, pois não houve uso de imagens vinculadas ao evento ou à marca patrocinadora. Ok, isso é um caminho. Não usei a marca da entidade organizadora. Beleza. A proibição da comercialização nos arredores do evento, tal como pretendia a apelante, configura defesa privatização do espaço público, porque eles estavam na rua. Faz algum sentido. A grande questão aqui, e que é um caso em que a Lei Geral do Esporte ainda não tinha essa redação que tem hoje, é que a Kaiser, Heineken, ela tentou aplicar por analogia a Lei Geral da Copa, que não vigia mais, era uma lei temporária. E o tribunal entendeu, falou, você não posso aplicar aqui a Lei Geral da Copa, porque primeiro você não é a FIFA. Segundo, a lei não mais vigora. Então, esse é um caso que eu trouxe porque ele é recente e porque eu não sei se eu concordo muito ou não. Ainda não tenho uma opinião formada. Eu vi que vocês também ficaram divididos como eu fiquei. Né? Pois não, Lucas. Nesse caso, diferente da FIFA, por exemplo, que no manual tem um perímetro. No caso do festival, existe o perímetro até onde eu posso fazer uma campanha ali. Olha, eu entendi. Assim, eu não sei te responder porque eu não tive acesso, eu não represento nenhuma das empresas envolvidas na organização do Detal. Mas a grande questão do raio é que ele foi fixado no outro evento numa lei, numa legislação, então aplicável a todo mundo. Agora, me parece que, ainda que houvesse no contrato uma disposição, ela não teria aplicação extra partes. Né? A não ser que houvesse alguma combinação, algum arranjo com a prefeitura, talvez, aí é uma outra situação que eu não conheço profundamente o caso, eu não sei responder. Mas a questão do raio ela é delicada. Talvez por isso a divisão aqui na audiência. Né? É um caso realmente de discussão. E, caminhando agora para o fim, prometo. Perfeito. O que a gente recomenda? Né, para os profissionais de marketing e jurídicos e de departamento jurídico que atuam nesse tipo de situação e que tem que analisar se uma campanha, um anúncio se enquadra ou não como um marketing de emboscada. Né? Primeiro, tem que consultar a legislação, e nós vimos aí que a gente tem legislação para pesquisar, e as guidelines, se houver, do organizador do evento, da entidade organizadora. Isso já dá para a gente bastante norte. Evidentemente que conhecer cases anteriores, precedentes do CONAR, judiciais, também é sempre recomendável, né? Para não dizer fundamental em algumas situações. Segundo, tenho que verificar os direitos das entidades. Estou usando, quer dizer, a minha campanha tem algum sinal, que às vezes até por inocência, o marketing fala, não, é Mundial 2026, não tem exclusividade mundial. A Copa vem de Cup, é copo, a Copa do Mundo não dá. World Cup não dá. Né? Então, às vezes, até um desconhecimento até onde vão os direitos de propriedade intelectual, no caso aqui da FIFA. Né? Segundo, se eu entendi que é um caso de uso ilícito, de campanha que pode ser enquadrada como de associação ilícita, eu posso sempre recomendar ao marketing, então vamos virar o patrocinador ou um licenciado oficial. Né? Acho que é sempre uma solução possível. Né? Evidentemente que desde que o budget atenda. E os marketings têm budget gordinhos, né? Podem investir. Né? Ao contrário do budget do jurídico, que é sempre cortado, todo ano é picotado, do marketing só sobe. Né? Passa a conta para o marketing jurídico. Né? É uma solução. Evidentemente, não veicular anúncios ou fazer ativações contendo os direitos de propriedade intelectual de qualquer espécie da entidade organizadora. Anúncios que não contêm símbolos oficiais e esses direitos são possíveis, analisando, evidentemente, como vai ser
criado o anúncio, né? A gente sempre recomenda nessas situações que a gente recebe a consulta em tese, às vezes não tem a peça produzida. A gente fala, depois de produzir, manda de novo. Vamos dar aquela olhadinha final. Ah, não estou usando nada. Aí vem o uniforme que é igualzinho da CBF, só não tem brasão. Né? Então, a gente precisa olhar a campanha anúncio finalizado, né? Sempre tem um espertinho que às vezes quer colocar alguma coisinha que não deveria estar lá, né? E, evidentemente, se a gente está representando um patrocinador oficial, um licenciado, a gente também tem que entender o que o contrato permite ou não, né? A gente pode, às vezes, estar querendo fazer um uso além daquele que foi autorizado e o contrato permite. Então, aquela questão de compliance contratual, que acho que é inerente a esse tipo de atuação, né? Bom, e aqui eu encerro. Como eu convidei o Pelé para abrir, eu também convidei o Pelé para me ajudar a encerrar a apresentação de hoje. Obrigado por essa parceria de sucesso. Prazer é todo nosso. Vamos em frente. Agradeço a atenção de vocês, de estarem aqui hoje. Muito obrigado. Estamos à disposição para o bate-papo, né? O doutor Antônio vai conduzir aí os nossos debates. Parabéns, Daniel. Super ilustrativa e clara a sua apresentação. As apresentações do Daniel sempre surpreendem a gente. A gente sempre fica na expectativa de ver qual vai ser a surpresa, a novidade. E ficou muito claro que há uma área cinzenta, aí uma questão que envolve uma análise subjetiva e case by case, a cada campanha, a cada ativação, a cada produto. Então, essa parceria marketing e jurídico, e de preferência com alguma antecedência, né, que o jurídico receba as informações ali, não quando a campanha já está lançada ou o produto já está nas prateleiras, é essencial para conferir alguma proteção e chancelar a legalidade dessas campanhas, né? Mas vamos, então, agora passar a palavra para o doutor Antônio, que é o nosso debatedor. Não, enfim, Bom, primeiro eu queria só agradecer a presença do doutor Luiz Inácio Homem de Mello, que advogado que já trabalhou em grandes jurídicos, mas passou 13 anos, não é isso, doutor Luiz? 13 anos trabalhando no CONAR e conduzindo os processos, conduzindo diversas audiências de conciliação. E, enfim, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui, porque, doutor Luiz Inácio, eu lembro de encontrá-lo várias vezes lá, conduzindo com aquela tranquilidade que é necessária uma audiência de conciliação entre duas empresas e, enfim, é uma honra tê-lo aqui conosco. E eu queria até trazer essa questão, né, talvez o doutor Luiz também depois possa... Mas é a atuação do CONAR. Sabe, o CONAR, enfim, acho que vocês, a maioria já conhece, se não conhece, eu recomendo que conheça o Conselho Nacional de Autorregulamentação. É um órgão que foi criado, né, durante a ditadura militar, e quando o governo militar queria regulamentar a publicidade, né? Queria criar uma lei para regulamentar a publicidade e naquele ambiente, da ditadura. E aí as empresas, as agências de publicidade e os anunciantes, né? Os anunciantes, as agências de publicidade e os veículos de comunicação se reuniram, né? E conversaram com o governo, dizendo, olha, deixa nós tentarmos fazer uma autorregulamentação da publicidade. Ao invés de ter uma lei, vamos regular nós mesmos, né, veículos, agências e anunciantes, nós mesmos vamos conduzir esta regulamentação. E assim surgiu o CONAR, né, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E é uma experiência de sucesso, de grande sucesso, né? É um órgão que
resolve mesmo. As empresas, quando tem questões publicitárias e de concorrência desleal, né, recorrem ao CONAR. E qual é a força do CONAR? Né? Por que a decisão do CONAR tem uma força? Porque as três partes acordaram que as decisões do CONAR serão cumpridas, inclusive os veículos de comunicação. Temos aqui as colegas, né, do SBT aqui conosco, sabem que uma decisão do CONAR que determina a retirada de uma publicidade, isso é cumprido pelos veículos de comunicação, porque está dentro, né, desse acordo. Enfim, eu coloco isso porque, dentro do que nós estamos falando aqui, dentro de qualquer questão publicitária, vale a pena muito analisar se vale a pena entrar com ação judicial ou entrar com uma reclamação no CONAR. Porque a reclamação no CONAR tem um procedimento muito rápido, uma decisão, vamos dizer, de primeira instância, me corrija depois, doutor Luiz, alguma coisa em torno de 60 dias, né? 90 dias no máximo. Depois aí pode ter recurso, né? Mas pode ter liminares, né? Pode ter decisão liminar do CONAR determinar a retirada de uma publicidade. Isso também acontece muito, né? Essas liminares acontecem muito na questão de publicidades que, vamos dizer, prejudicam a infância, a criança e tudo isso, né? Mas eu trago isso porque, realmente, a experiência que a gente tem, nós atuamos no CONAR, né, bastante para alguns clientes, é um processo rápido e a maioria, se os dois anunciantes são sócios, né, são associados do CONAR, a primeira coisa que o CONAR faz é chamar uma audiência de conciliação, né? E muitos casos se resolvem nessa audiência de conciliação. O doutor Luiz deve ter feito, não sei, centenas ou de acordos ali, enfim. Então, eu só queria trazer isso por quê? Porque deve ser um caminho para ser avaliado para solucionar questões de publicidade, né? É muito mais barato, é muito mais rápido, né? E funciona. Isso que é importante. Aí, às vezes, a gente vê que tem ações judiciais questionando a decisão do CONAR. Tem alguns casos, certo? Sinceramente, a maioria que eu conheço, nenhum deles o tribunal reverteu a decisão do CONAR, dizendo que as normas do CONAR, e muitas vezes a ação judicial foi proposta por empresas que não eram associadas do CONAR. Então, em princípio, ela não estaria subordinada, né, àquelas regras. Mas o tribunal acolheu as normas de autorregulamentação publicitária como normas aplicáveis, né? E, veja, é um acordo, não é uma lei, é um acordo entre três partes. Mas os tribunais têm acolhido aquilo como norma aplicável à publicidade. Então, eu trago isso porque, provavelmente, nos próximos meses, a gente vai ter também alguns casos aí que vão chegar no CONAR. Enfim, e sobre Daniel, parabéns, realmente a sua apresentação foi muito ilustrativa e o Pelé aí, o teu companheiro, muito bem, mas, assim, o que eu queria trazer, até, enfim, ver também a opinião do CONAR, mas o CONAR não, do Daniel, mas mais depois a questão é deixar vocês perguntarem. Veja, realmente, tem muitas campanhas que é difícil a gente chegar numa conclusão, que está num limítrofe, ele está num... Né? Assim, o jurídico, né, normalmente vai fazer uma avaliação de risco e vai dizer para o maior, olha, aqui, ou isso aqui você pode ir em frente que nós podemos defender, ou isso aqui não dá,
Isso aqui esquece, isso aqui vai colocar a empresa em risco. E aí tem aquelas campanhas que estão ali no limite, né? Essas são as mais... E que eu acho que, quer dizer, é obrigação nossa, como advogados, trazer todos os riscos que isso envolve, inclusive indenizatórios. Por quê? Porque, veja, a gente vem notando 10 anos para cá, 10, 15 anos para cá, as indenizações por violação de propriedade intelectual, muitas vezes agora estão chegando a patamares altos, né? Seja de violação de marcas, seja de direitos autorais, seja de patentes. Então, quando envolve patentes, você tem alguns casos de indenizações, alguns casos que estão sendo apurados, mas são indenizações que estão chegando a 80 milhões, 90 milhões de reais, uma indenização por violação de patentes. Marcas, aí vai depender, né, mas tem indenizações de marcas, né, que a gente conhece alguns processos, que estão na faixa de 12, 15 milhões de reais, por violação de marcas. E direito autoral também, porque direito autoral tem uma regra na lei que traz uma forma de cálculo que muitas vezes pode levar essa indenização a um patamar alto. Então, esse risco da indenização nos parece que é uma obrigação da gente realmente levantar para a diretoria, para o marketing, porque ele é real, né? Ele é real. E aí, a questão, Daniel, que eu queria só ver a sua opinião, é realmente, veja, nesses casos, né? Nesses casos que a gente fica na dúvida, esse caso que você colocou aí que foi julgado pelo tribunal, né? Eu também não sei se eu concordo muito com a decisão do tribunal. E o desembargador Márcio Pessoa, a gente conhece, enfim, é um desembargador que está nas turmas especializadas de propriedade intelectual em São Paulo. É uma pessoa assim, que realmente a gente sabe que ele analisa com cuidado, ele tem decisões muito boas. Mas nesses casos, Daniel, como o jurídico deve, enfim, passar a mensagem para o marketing de uma forma clara, mas também de uma forma que... Assim, lá no escritório, só para você saber, isso é regra nossa. No escritório, a gente nunca dá 50%. É proibido. As chances de êxito, 50%. Isso não existe, né? Isso não quer dizer nada. Então, o escritório é ou 40% ou 60%. Alguns casos, a gente dá 55%. Só para indicar que o caso é discutível, né, mas está mais para o risco do que tal. Mas, normalmente, no escritório, ou é 40%, 30%, ou é 60%, 70%. 50% é proibido sair parecer com 50%. Mas, nesses casos, Daniel, como o jurídico passar para o marketing, para a diretoria, um parecer claro, um parecer com, né, levando realmente a opinião do jurídico. Quer dizer, como que eu acho que a melhor coisa primeiro é terceirizar e deixar bronca para o externo, né? Tirar da reta, né? Não é fácil analisar. E o pior, porque o jurídico, o que a gente está vendo é que já virou um second opinion por essência, porque o marketing já consultou o ChatGPT, já consultou o Gemini, já pesquisou na internet, então você já vai dar um second opinion. Mas, enfim, brincadeiras à parte, esse é o tipo de análise que ela tem que ser feita realmente com avaliação de risco. Você nunca vai ter um parecer, ou na maioria dos casos não vai ter um parecer, você vai atribuir um alto grau de baixo risco. Sempre vai ter um risco ali, talvez de baixo para moderado para alto, ou se, evidentemente, tiver um uso de propriedade intelectual muito claro, de alto risco. Mas a sinalização para o marketing. Fala, olha, há um limite, há uma zona cinzenta e vai ser interpretativo. Há risco. A questão é, assumimos ou não assumimos os riscos? E aí a gente tem que apontar quais são os riscos. A gente trouxe aqui medidas extrajudiciais, medidas judiciais, questão indenizatória, que, como o Antônio pontuou, é bastante relevante.
Mas, às vezes, o marketing está enlouquecido, que quer aquilo, o numerólogo falou que tem que ser assim, ou o presidente falou, é assim, se vira, eu quero. Aí tem que avaliar um plano de contingência. Né? Para campanhas, em muitos casos, o plano de contingência já grave o plano B, já tem o plano B preparado. Ah, mas eu sei que vai dar ruim. Ok, então solta na sexta-feira, fim de tarde, põe no Jornal Nacional da sexta-feira e espera para assustar na segunda. Vai ter liminar do CONAR na segunda, vai ter uma liminar judicial na segunda. É muito uma questão de análise do caso concreto, em termos de licitude ou ilicitude. Há o interesse, evidentemente, do negócio, do marketing envolvido. A gente sabe que tem campanhas que o marketing quer que seja desse jeito, vai fazer desse jeito, e aí a gente realmente tem que apontar os riscos com muita clareza e transparência, e, em muitos casos, já alinhar com o marketing um plano de contingência. Né? Que, às vezes, está preparado para tirar a campanha, está preparado para alterar a campanha, às vezes já ter campanhas preparadas. Eu tenho conhecimento de casos em que, às vezes, envolve contratação de um atleta de alto custo ou uma personalidade de alto custo, que já se gravam versões A, B e C, para situações em que sabe-se que a versão A possivelmente vai ter questionamento, e aí você já deixa gravado, preparado, às vezes até editado, uma que você possa rapidamente alterar. Eu tive um caso uma vez de um cliente, era uma empresa de cosméticos na época, ele não tomou esse cuidado de consultar o jurídico interno, não tomou o cuidado de consultar o jurídico externo e soltou uma campanha que tinha uma frase muito pejorativa em relação ao concorrente. Medida judicial, não foi nem CONAR, medida judicial de alteração, de suspensão do anúncio. Só que ele tinha gastado uma fortuna para contratar uma personalidade, enfim, era uma modelo super famosa, enfim, daquelas que cobram cachês milionários. Ele teve que simplesmente pegar os vídeos e editar para tirar uma frase. Então, ficou uma coisa meio bizarra, assim, porque ele não queria tirar do ar e não podia usar aquela frase. Então, ele meio que editou, e aí você vê que a boca da menina fala, não tem som. Assim. Por quê? Não teve o cuidado de ter uma análise preventiva de riscos e, às vezes, um plano de contingência, um plano B, junto ao time jurídico. Acho que é fundamental. Marketing e time jurídico são complementares. Né? Que, às vezes, o marketing vê o jurídico com chifrinho. Né? Nossa, vai consultar o fulano. Ele vai falar, não consulta. Não, precisa consultar. Né? E, às vezes, o não do jurídico, ele evita um problema imenso, evita um dano, às vezes, institucional para a empresa. Uma campanha publicitária hoje mal feita, ela gera uma repercussão imediata e rápida pela internet, um rastilho de pólvora. Assim, num instante, cancelam a marca. Né? E, às vezes, a atuação firme em conjunto do marketing jurídico evita que a gente chegue nesse tipo de situação extrema, que, além de poder causar um dano financeiro, de indenização, gera um dano financeiro por desvalorização da marca e um dano institucional, às vezes, irreparável, de difícil reparação. Então, acho que toda cautela é válida. Analisar a campanha como um todo, não só, às vezes, olha esse pedacinho aqui, olha esse anúncio aqui. Mas e o resto da campanha? E o contexto? Né? Às vezes o pessoal é meio malandrinho. Vou submeter ao jurídico. Vou, mas só essa parte aqui. Só esse recorte aqui. E, às vezes, tem alguma coisinha que o olhar atento do advogado experiente vai, às vezes, alertar. E, às vezes, é uma alteraçãozinha simples, às vezes, uma mudança de uma frase, de uma palavra, um jeito de reportar uma situação. Às vezes, uma alteração simples, que não altera a essência da campanha, vai evitar aí uma judicialização, ou pelo menos um litígio, de uma forma bastante importante. Doutor Luiz. Aqui é o doutor Luiz aqui. Alô? Vocês me ouvem agora? Então tá bom. Bom, eu primeiro queria me apresentar. Meu nome é Luiz Inácio Almeida de Mello. Eu atuei por 13 anos no CONAR, de onde eu saí em 2018, e eu estou absolutamente à vontade nesse ambiente, porque o que está sendo debatido aqui foi palco da minha atuação no CONAR como secretário executivo, em que eu acompanhava e assessorava todas as reuniões do CONAR. E, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a exposição do Dr. Daniel,
trazendo ricos exemplos, muitos deles, eu lembro deles terem passado lá pelo CONAR. E, em segundo lugar, o resumo que o doutor Antônio fez da atuação do CONAR. Eu só faria um reparo que o CONAR não determina a alteração do anúncio ou a suspensão do anúncio. Ele recomenda, o que é um pouquinho diferente, mas que, na prática, não dá na mesma, porque as recomendações do CONAR são sempre aceitas, exatamente pelo aquele tripé que você mencionou, e esse é o truque, porque todas as partes envolvidas estão... Então, eu lembro de inúmeros casos. Bom, falando em truque, vocês vão no site do CONAR e tem muito bem formatado, vão lá em cima em busca e escrevem a palavra Copa. E vocês vão ter, vai ter dor de cabeça, porque vai ter uma dezena ou trezena, ou até centena de decisões ligadas ao tema, e dos mais variados assuntos. E daí, quando eu fui convidado para esse evento, eu falei, puxa vida, quem sabe eu possa trazer alguma colaboração da experiência que eu tive lá. Eu separei daquela montoeira de casos, né, Daniel? Dois exemplos aqui que talvez vocês se lembrem. A Brahma Granja Comari tinha aquela história da plantação de cevada. Então, a denúncia do consumidor carioca, porque, primeiro, é preciso deixar bem claro, você, como pessoa física, desde que se identifique, pode ir lá no site do CONAR fazer uma representação. Não gostei da Gisele Bündchen aparecer pelada no anúncio da Brahma, e isso me deixou chocado. E você vai lá e essa reclamação, essa representação vai passar por uma triagem. Qual é essa triagem? É verificar se a reclamação tem respaldo em algum daqueles itens, daqueles, acho que mais de 60 artigos do Código de Autorregulamentação Publicitária, que é muito bem elaborado e tem um capítulo específico sobre a Copa, que o Antônio muito bem ressaltou. De modo que, para tentar seu objetivo, eu lembrei daquele anúncio da Brahma em Granja Comari, que está publicado, em setembro de 2014, e o consumidor falou, bom, mas que absurdo associar a plantação de cevada com a Copa, e a Brahma está extrapolando com alusiva participação à Copa do Mundo. E esse anúncio, apesar dessa inconformidade, ele foi arquivado. A representação foi arquivada porque não havia infração. Outro caso da Arisco, em que se desenrolam jogos de futebol da Copa do Mundo, mostrava a apresentadora Xuxa e outras figurações conhecidas, como Paquita, todas as horas uniformizadas com jogadoras simulando lances típicos de uma partida de futebol. Aí já teve um processo longo e que, apesar de toda a argumentação, que precisaria entrar no arquivo para... Eu não vou ler tudo isso aqui. Mas, enfim, finalmente, foi recomendado o arquivamento, porque, na verdade, não havia associação da camiseta, simplesmente uma camiseta amarela. Então, enfim, tem inúmeros exemplos, eu não queria me estender, mas eu queria dizer que eu estou absolutamente à vontade aqui nesse ambiente, porque está havendo um revival daquilo que eu participei ativamente,
estou à disposição de vocês para bater um papo, porque a experiência foi enriquecedora. E é preciso dizer também que esses anúncios são julgados por um conselho. O conselho do CONAR, quem são esses conselheiros? São membros da sociedade civil, advogados, publicitários. É um tribunal de ética do informal com o formal, porque lá você tem conselheiros das mais diversas. Mas há uma representação que tem um relator, tem um relatório, mas é preciso distinguir como uma parede muito forte e muito bem cimentada, que uma coisa é ir ao Tribunal de Justiça e pedir uma liminar e uma providência judicial, que muitas vezes vão, e outra coisa é ir ao CONAR, onde os conselheiros detestam, nas sustentações orais, que se use juridiquês, data máxima vênia. Esse cara não entende nada de publicidade. Você tem que vir aqui para justificar que o seu anúncio realmente contribui há ou não a caracterização da infração. Mas, enfim, era o que basicamente eu gostaria de deixar para vocês. Não, doutor Luiz, muito obrigado. Eu fico muito feliz com o senhor estar aqui conosco e trazer essa sua experiência. E o senhor lembrou uma coisa muito importante. Veja, essa questão, né, do juridiquês, dos advogados. O CONAR não está ali para avaliar violação de marcas, nem violação de... Enfim, na verdade, as normas do CONAR estão baseadas em princípios éticos na publicidade. Quer dizer, o que se busca é que o anúncio publicitário, não me corrija se eu estiver errado, doutor Luiz, que o anúncio publicitário e a competição, né, que se dá através da publicidade seja ética. E veja, está muito ligado à questão da ética pessoal dos profissionais de publicidade. Está muito, né, tem também as normas do SINP, né, que é um outro que está regulando a atividade publicitária, isso quer dizer, dos profissionais publicitários. Mas é muito importante o que o senhor trouxe, porque realmente a gente via lá muitas defesas, advogados, né, apresentando defesa como se fosse uma ação de violação de marca. E, como o doutor Luiz falou, no conselho, esse conselho, né, são várias câmaras, né, são vários conselhos, e ali você tem representantes dos anunciantes, você tem representantes dos veículos de comunicação e representantes das agências de publicidade. E a maioria ali são publicitários, não são advogados. Tem advogados também, né? Tem alguns advogados, mas a maioria são da atividade publicitária ou trabalham em veículos de comunicação, que detestam realmente, a gente sabe isso, detestam o juridiquês, né? Porque eles não estão ali para julgar violação de lei, eles estão para apreciar se aquela publicidade é ética ou não é ética, não é isso? Doutor Luiz, muito obrigado, sua trouxe. Claro. Não, eu queria só ressaltar, continua me ouvindo? Sim. Eu queria ressaltar a importância da criação do anúncio. E existe até um clube de criação. E o trabalho desses criadores é fantástico, porque eu já vi anúncios que demoraram não só um dia, mas mais do que um dia, às vezes até semanas, para ser filmado e produzido, e às vezes são produções caras, para você resumir em 30 segundos. Você só tem 30 segundos. E, de repente, você vê coisas, inclusive fantásticas, mas que custaram caríssimo, porque são anúncios importantes. E a criação, você tem os exemplos do Oliveto, do Garnais, exemplos maravilhosos, e jingles como
Se é Bayer, é bom. Com 4 palavras, você fez um anúncio. Então, os criativos são muito importantes nessa hora de conceber o anúncio. Quer dizer, eu preciso fazer uma publicidade para aquele cliente, mas preciso estar muito atento às normas para ver se eu não vou infringir algum dispositivo, especialmente no caso que nós estamos tratando aqui da Copa. Muito obrigado. Eu não sei, perguntas, mais questões aí Fiquem à vontade. Temos ainda 10 minutos. Nada? Vamos lá. Ali, Queria agradecer pela aula, né? Sou Paula, estou representando o grupo Pão de Açúcar, e agradecer, né, a presença do doutor e dizer que isso, assim, a gente também muitas vezes olha o CONAR como essa instância, né, como se fosse uma instância preliminar, mas assim, tanto a gente espera que os times de marketing entendam os direitos que existem, né, por trás da criação, mas também a gente comparecer mais, tentar entender mais a atuação do CONAR para estar lá e falar a linguagem do marketing, né, dos veículos. Então, foi uma aula aqui, realmente ter esse cuidado de nos orientar, como orientar os nossos marketings, ou as nossas áreas de marketing, é muito importante. E eu vejo o CONAR muito numa figura como uma câmara de consensualidade, né? Então, a gente conseguir ter essa consensualidade, usar menos o judiciário, porque, no final, as empresas sabem que o judiciário custa muito e demora muito. Então, assim, às vezes, é uma coisa que vai demorar anos para solucionar e não há garantia de que o teu pleito vai ser aceito, enfim. Então, acho muito legal a função mesmo do CONAR e como que esse setor, como que veículos, marketing jurídico também e as empresas, né, os anunciantes, conseguiram, aí, numa época tão difícil da ditadura, se autorregulamentar. Tá bom? Era só esse comentário mesmo. Hoje, vindo para cá, eu sou a Mariana, da Natura, e uma curiosidade, eu sou recém-chegada à área de PI, já atuei em outras áreas, contratos, privacidade, então estou conhecendo mais sobre esse mundo. E vindo para cá hoje, passando pela Henrique Schaumann, aquele famoso McDonald's, tem a bola grande da Trionda, né, da FIFA. E eu acho muito curioso, né? Bom, sempre quando a gente vejo filmes, a gente começa, nós do jurídico, né, começa a fazer as ligações. Nossa, quantos contratos, né, relações jurídicas tiveram por detrás disso para ser concretizado? Então, eu até fui pesquisar, o McDonald's é licenciado aí da FIFA, não teve nenhuma estratégia ilícita, óbvio que eles não iriam, né, deixar isso passar. Enfim, só essa curiosidade e ver como isso já está aí no nosso dia a dia, né? A Copa está chegando. E acho que é interessante, Mariana, seu ponto, tá ligado? Porque são 3 esferas diferentes de direitos, né? A gente tem a FIFA, que você comentou, a gente tem o McDonald's, que é patrocinador, licenciado, e você tem o outro patrocinador, que é a Adidas, que é a da Trionda, né? Então, você tem esferas, feixes jurídicos diferentes, que se entrelaçam juridicamente, mas que, para o consumidor, desde que o produto seja bom. Né? É interessante. Vamos lá. Sim. Oi, bom dia. Sou a Priscila, do SBT. Primeiro, parabéns pela apresentação. Foi ótima. A gente gosta muito de exemplos, muito bem ilustrada. E obrigada pelo convite. Eu tenho uma dúvida em relação às plataformas digitais, à mídia digital, né? Porque quando a gente pensa nesses exemplos de publicidade, a gente pensa muito em TV aberta, né? Até os exemplos que você trouxe da Pepsi e tudo mais é muito focado na TV, que é a grande massa, a grande mídia.
Mas hoje a gente sabe que existem múltiplas janelas de exibição, várias plataformas, com influencers, que sim vão usar, né, o termo Copa do Mundo diretamente, usando a marca. E é uma curiosidade, como que vocês acham que o mercado jurídico vai se posicionar em relação a isso, no sentido de vigilância mesmo? Porque é um mundo infinito, né? E como que vocês pensam em monitorar e ter esse controle pensando nessas múltiplas janelas? E uso de marcas. Nossa, sua pergunta é ótima, porque assim, o ambiente digital ele influencia absolutamente tudo, né? Inclusive a atuação publicitária. Assim, difícil enxugar gelo, né? Então, eu acho que o foco da empresa ele tem que ser muito bem definido a termos de estratégia de defesa. Por quê? Posso me insurgir contra todo e qualquer uso? Primeiro depende. Vamos ver se esse uso é comercial ou sem finalidade comercial. Às vezes um blogueiro pequenininho faz um comentário, utiliza um produto, mostra alguma coisa, pode não ser uma violação ou pelo menos uma violação grave. Agora, se eu tenho um influencer que tem milhões de seguidores e utiliza um produto de um concorrente de uma forma a associar um evento que tem um patrocinador oficial, aí isso escalona. Então, assim, eu não tenho uma resposta objetiva do tipo como atuar, mas eu acho que passa muito de fazer uma classificação do que a gente entende de gravidade em violação. E aí a gente vai filtrando. Uso comercial, uso não comercial. Quem tem patrocinador oficial, não tem patrocinador oficial. Tem um concorrente direto com ativação, não tem um concorrente direto de ativação. É um canal que tem 10 visualizações por mês, por semana, ou é um canal que tem 100 mil, 200 mil, 500 mil visualizações? E aí a gente vai criando uma estratégia de contenção, de acordo com a gravidade e o exponencial de repercussão, de divulgação. Acho que isso pesa muito. E outra coisa é a gente olhar para o próprio umbigo, né? Temos muitos in-house aqui, o que é ótimo. A questão é como o nosso time está vendo isso. Orientamos o nosso time a não repostar nas redes sociais da empresa o conteúdo FIFA. Orientamos o nosso time a não se utilizar da expressão X no material. O que eu vejo é muito isso. Assim, a gente tem, por ser uma situação que ela não é contínua, mas ela é sazonal, às vezes a gente não tem um filtro, não tem uma política definida internamente na empresa. Isso é muito comum. E aí isso torna difícil, ou demora, às vezes, essas análises, porque se a gente já tem mapeado essa questão do que a gente entende de um risco maior, menor, de uma exposição maior ou menor, quando chega o caso, a gente já tem um direcionamento. E, às vezes, isso você tem que construir se você não tem isso já definido nos seus fluxos, lá nos seus entendimentos. Então, infelizmente, eu não tenho uma resposta para te dar, assim, vamos fazer assim. Mas eu acho que assim, a análise ela passa não só da campanha e anúncio em si, mas passa também de quem está divulgando, assim, quem está envolvido, quais os interesses lá, comercial, não é comercial. Tem muitos casos, às vezes, de violações até graves de clientes, que a nossa recomendação é não fazer nada. Realmente tem violação? Tem. É grave? Mas a gente não recomenda que você faça alguma coisa. Porque são, às vezes, situações que a gente entende que a reação vai ampliar o problema. Então, todas essas análises a gente faz, né? Às vezes não tem aquela solução, às vezes a solução não é tão jurídica, mas ela é mais focada, às vezes, até no negócio institucional. Então, a gente já teve algumas situações dessas. A gente reconheceu, assim, realmente tem uma violação clara, que dá para fazer, dá para acontecer, mas e se eu fizer? Quer dizer, será que o fato de ter localizado a violação da minha marca num influencer que tem 10 pessoas, vale eu tomar alguma atitude, tirar o canal dele do ar, você não tem que dar alguma coisa, se esse cara pode ir num programa, numa mídia X e fazer chorar as pitangas, atacar a minha marca, e aí eu tinha um probleminha desse tamanhozinho que não me ia causar dano algum, pode virar aquela bola de neve. Então, acho que esse exercício que os in-houses fazem muito mais que a gente até, eu acho que ele é fundamental quando a gente está analisando publicidade. Não, e só uma coisa,
Bom, nós estamos em cima da hora, mas só para dar uma informação, né? Por exemplo, durante a FIFA e a CBF, eles têm uma rede de vigilância, né? Quando foi a Copa do Mundo aqui em 2014, que, enfim, os casos, né, surgiram aos montes, a FIFA contratou um escritório em São Paulo, um no Rio, um em Salvador, um em Belém e um em Porto Alegre, que era só para vigiar todo tipo de mídia, todo tipo de... Mas a Copa era aqui no Brasil, né? Então, podemos pensar, bom, a Copa não é no Brasil esse ano, mas eles continuam tendo uma vigilância, não é a mesma de 2014, mas eles têm, sim, a gente conhece, né, alguns escritórios que estão contratados para fazer essa vigilância, e não só de advocacia, são escritórios, por exemplo, que veem toda a mídia digital e tudo isso. Então, tem sim, uma vigilância por parte deles, porque, realmente, essa obrigação que a FIFA assume com os patrocinadores é uma das coisas mais relevantes para a FIFA manter, né, e fazer valer aquilo que os patrocinadores estão fazendo. E, enfim, era só isso para dizer, olha, temos que saber que tem uma vigilância aí e já tá chegando notificações, já estão enviando notificações, e agora, quando chegar perto da Copa do Mundo, então, né, o trabalho de vigilância deles é bem maior. E takedown é umas coisas que esses escritórios também estão autorizados a fazer, né? De tirar mesmo, tentar tirar a publicidade toda da mídia que seja violação dos direitos da FIFA, né? Claro. Eu estava pensando aqui também sobre influencer. Tem um caso, isso veio agora na minha cabeça e é interessante compartilhar. Por exemplo, Virgínia, que tem mais de 50 milhões de seguidores, que é a atual namorada do Vini Júnior, concorda que ela é um marketing orgânico da FIFA, da Copa. Ela tem, sei lá quantas marcas atreladas a ela no perfil dela. Ela vai divulgar a Copa do Mundo como ninguém, porque ela é namorada do Vini Júnior. E aí, né? Como que fica? Eu pensei nisso agora. É ruim para nós, porque não está jogando mais nada, né? Eu acho que ela tem uma certa culpa nisso. Então, veja, vamos acompanhar, sabe por quê? Porque não é o fato de ela ser namorada do Vini Júnior que ela tem o direito de fazer o que ela quiser, né? Então, vamos acompanhar o que vai acontecer com a Virgínia, porque pode ser que realmente ela extrapole um pouco, né, o que é o permitido, né? Posso só contribuir acho que nesse ponto? Claro. Agradecendo a exposição também ao Dr. Luiz Inácio. A gente, na CIMED, a gente tem um CEO que ele é praticamente a Virgínia. Ele está sempre nos holofotes, ele gosta de falar, e aí, justamente quando a gente fez esse treinamento para o nosso time interno, eles nos procuraram para perguntar, tá, mas o João, ele pode falar sobre a Copa? E a nossa orientação foi, é muito difícil de não atrelar o João torcedor ao João vendedor, né, ao João CIMED. Então, a nossa recomendação foi, vamos evitar ao máximo que o João se pronuncie sobre a Copa, porque é muito difícil você não atrelar uma figura, né, à marca, né? Mesmo a Virgínia, a WePink, enfim. Então, esse cuidado que a gente tem que tomar dentro de casa também de orientar, né? Claro. Mas vocês são patrocinadores da seleção, não é isso? Exato. Quer dizer, sobre seleção e tal, ele pode falar o que... Exato. Enfim. É que eles são muito criativos, e aí eles já querem fazer muitas coisas na Copa, entendeu? Muito bom. Então, olha, estamos pontualmente não, estamos 4 minutos além do tempo previsto. Na margem do Datafolha do Ivo. Isso, estamos numa margem de erro, mas a ideia é terminar, né, pontualmente, todo mundo também tem que seguir aí o dia, né? E a gente só tem a agradecer. Muito obrigado pela presença, acho que foi Obrigado aí, Daniel. Daniel teve um trabalhão aí para criar o Pelé e bater uma bola com o Pelé, né? Agradecer o Pedro também. Trazer o Pelé das cinzas, né? Exato. Uma ressuscitação. E novamente agradecer aí, Ana Edith, muito obrigado pela organização, a Ângela, toda a equipe lá do escritório. Agradecer aqui o apoio aí, né, de vocês aqui do auditório.
E até o próximo. Nós deveremos fazer um novo evento presencial agora no segundo semestre, não é isso? Por volta de setembro. Mas teremos alguns eventos aí, talvez online, webinar, alguma coisa. Mas foi muito bom e espero que vocês tenham aproveitado e voltem para casa com grandes pensamentos agora sobre a publicidade na Copa do Mundo. Então, até a próxima. Muito obrigado.